Fala meus queridos e minhas queridas, aqui quem fala é o Crush, para vocês hoje mais uma análise. Dessa vez vai ser a segunda parte da nossa análise da coleção Souls, beleza? Aqui eu vou tratar do Dark Souls 1 e no próximo vídeo Dark Souls 2, show? Recomendo que vocês tenham assistido a análise do Demon Souls para vocês terem um entendimento completo da trama, beleza? Tendo isso em vista já dito, vamos lá. Dark Souls é um RPG de ação em terceira pessoa produzido pela From Software e distribuído pela Namco Bandai, lançado em setembro de 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 e futuramente uma versão chamada de Prepare to Die para PC. Dark Souls também se trata de um sucessor espiritual de Demon Souls, ok? E qual é a história do jogo? Na Era dos Antigos, o mundo era disforme, cercado por uma densa névoa, uma terra de desfiladeiros cinzentos, árvores colossais e dragões eternos. Mas então surgiu fogo, e com fogo vieram divergências, como calor e frio, vida e morte, e é claro, luz e trevas. Logo, eles surgiram da escuridão e encontraram a alma dos lordes no interior do fogo. Esses lordes eram Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Zalith e as suas filhas do caos, Gwyn, o senhor do sol e seus leais cavaleiros, e o pigmeu furtivo, tão facilmente esquecido. Com o poder dos lords, eles desafiaram os dragões. A chuva de trovões de Gwyn partiram suas escamas de pedra. As filhas do caos lançaram uma onda de tempestade de chamas. Nito liberou uma miasma de morte e doenças, e Seth, o dragão sem escamas, traiu sua própria espécie e os dragões foram extintos, começando assim a Era do Fogo. Mas logo as chamas irão se apagar e apenas as trevas restarão. Agora só existem cinzas e os homens não veem mais a luz, somente noites inacabáveis, e entre os que restam vivos se encontram os portadores do Dark Sign. O Dark Sign marca um morto-vivo amaldiçoado. Aquele que o possui são revividos após a morte, mas um dia vão perder sua consciência e irão se tornar um Hollow, ou vazio. Seu personagem nessa trama toda é o morto-vivo escolhido, aquele que poderá pôr um fim à Era de Fogo ou reacender a chama e prolongá-la um pouco mais. Dentro dessa trama nós temos alguns acontecimentos a marcar, por exemplo, o incidente de Bed of Chaos. A bruxa de Zalith é uma das divindades que derrotaram os dragões há muito tempo. Ela é madrinha da piromancia, ambiciosa, e tentou recriar a primeira chama, mas o que ela produziu era um ser torcido de fogo, caótico, a Bed of Chaos. Fonte de todos os demônios, ela consumiu a bruxa e seus seguidores. Duas de suas filhas conseguiram escapar parcialmente, Quileg e uma conhecida apenas como Lady Fair. Metade de seus corpos se transformaram em aranhas demoníacas, mas da cintura para cima, elas foram poupadas, restando corpos humanos, femininos, de uma beleza e sensualidade estonteante. Uma terceira, Quilana, conseguiu escapar completamente e agora vagueia no pântano de Blighttown. Sua filha mais velha pode ser encontrada no corredor antes da Bed of Chaos. Seu único filho foi dolorosamente transformado no ser agora conhecido como Ceaseless Discharge, que pode ser encontrado nas ruínas dos demônios. Outro acontecimento bom a se marcar são os acontecimentos com Artorias e Olasilo. Um dos 4 cavaleiros de Gwyn, Sir Artorias, é um guerreiro sagrado com uma vontade de aço e habilidades incomparáveis com sua grande espada. Seu símbolo pessoal é um lobo, como retratado em seu anel, e mais tarde ele ganha um companheiro lobo chamado Sif. Sir Artorias faz uma aparição na DLC do jogo, ok? E Sif aparece no jogo sem a DLC também. Artorias estava presente durante a queda de New Londo. A casa dos Dark Rifes, o abismo, só pode ser percorrido pelas criaturas das trevas. Para ser capaz de destruí-la por dentro, Artorias fez um pacto com as criaturas do abismo, simbolizada por um anel. Mas ao fazer isso, sua espada se tornou amaldiçoada, e em reconhecimento às suas ações na crise de New Londo, ele ganha o apelido de The Abyss Walker, ou Andarilho do Abismo. É premiado com um dos tesouros de Arno London, um pingente abençoado que lhe permitiu repelir a escuridão do abismo. Quando Olasilo acordou Manos, sua influência corrompeu os cidadãos de Olasilo e os tornou as forças do abismo. Artorias, acompanhado de Sif, chegou lá para salvar Olasilo, bem como a princesa Dusk, que havia sido capturada. No entanto, os dois foram atacados pelas criaturas do abismo e Artorias se sacrificou para proteger Sif, usando seu escudo para levantar assim uma barreira ao redor de seu filhote de lobo. Derrotado pelo abismo, o cavaleiro se corrompeu contra sua vontade. Sua espada já amaldiçoada se corrompeu pelo abismo também
Mas, mesmo com o braço quebrado, Artorias é um espadachim formidável. Um pouco de sua técnica é usado mais tarde por Sif durante sua luta. Essa técnica do Sif você pode ver quando você for enfrentar ele antes de entrar em Olassil Township, beleza? Seu túmulo, marcado com sua espada, é colocado na área de Olassil Sanctuary, mais tarde conhecido como Darkroot Garden, e é guardado por Sif e pelo clã de caçadores da floresta. Para evitar repetições, a parte técnica de algumas coisas já foram ditas na análise do Demon's Souls, então basta ver lá. Eu deixarei um link na descrição caso você não viu e caia aqui por alguma aleatoriedade, beleza? Fora isso, eu vou ressaltar algumas coisas como: as classes nesse jogo são Guerreiro, Cavaleiro, Wander, que é o Vagabundo, Ladrão, Bandido, Caçador, Mago, Piromântico, esta que te dá uma certa vantagem, o porquê eu vou dizer mais pra frente, Clérigo, Depravado, e dentre os stats do jogo, alguns mudaram um pouquinho. Por exemplo, nós temos a Vitalidade, que aumenta o HP, igualzinho. Inteligência, aumenta o MP e a força das piromancias. Endurance, ou Resistência, aumenta a estamina e a capacidade de carregar itens. Attunement, são usados para possuir mais espaço para magias, piromancias ou milagres, ok? É aqui que você upa se quiser carregar mais de uma magia, milagre, etc, beleza? Strength ou Força, aumenta ataques físicos, né? Destreza, aumenta ataques baseados em velocidade, é boa para o Wander, por exemplo. Mágica, aumenta a força das magias. Fé, aumenta a força dos milagres. E as humanidades, que aqui são usadas para ficar vivo no jogo, aumentam a sua chance de achar itens em corpos, porém tem um acréscimo que você pode fazer durante o jogo. Para cada humanidade usada, aumenta a chance de fato para encontrar itens. Porém, não tem a ilusão que se você passar de 10, você vai ganhar cada vez mais chance de ganhar itens. 10 é o limite, e passando disso você somente aumenta a resistência à maldição. Uma coisa que eu não falei quando fiz a análise do Demons é que há armas e magias que exigem um mínimo de certos atributos para serem usadas. E caso você não tenha esse mínimo para poder usá-la, eu vou chutar aqui mais ou menos que ela perde 80% do poder dela, da eficácia no geral, beleza? Na customização de personagens ainda está impossível se fazer, mas já melhorou bastante. Você consegue fazer personagens mais bonitos nesse jogo do que no Demons. E vale ressaltar também uma outra coisa que eu não disse na outra análise do Demons, que nos 3 jogos, na franquia inteira na real, simplificando, tem a possibilidade de uma brincadeiras que você pode fazer com outros jogadores, sejam eles inimigos ou não, beleza? Você pode recepcionar um inimigo com uma reverência, né, de duelo, qualquer coisa assim do tipo, ou você pode recepcionar seu amigo com uma dança, por exemplo. Entenderam mais ou menos qual é a ideia desse negócio? Dentro do jogo também encontramos as Convenantes, que são facções, clãs, qualquer sinônimo que você quiser usar, com que os jogadores podem se juntar, se afiliar. Você pode se juntar numa Convenante fazendo um juramento com um NPC, que também é muitas vezes o líder dessa aliança. Você é recompensado por seguir as regras do pacto e punido se você as quebrar. Cada Convenante que o jogador adere aplica um efeito sobre a sua experiência online. Se você a quebrar, você se tornará um pecador. Sendo um pecador, você tem mais chance de ser invadido por outro jogador. As Convenantes no total são 9. A Lâmina da Lua Negra, focada para PVP, onde os discípulos do Dark Sun Gwyndole, os Blades of the Dark Moon, servem Gwyndole pela caça aos culpados. Essa aliança permite invadir o mundo de outro jogador como um espírito azul de vingança. Existem 2 métodos de invasão que são habilitados quando você entrar. Você pode invadir um jogador de qualquer área do multiplayer com Blue Eye Orb, desde que tenha pecado, ou você também pode usar o anel do Pacto Dark Moon Blade, que convoca você para caçar jogadores que mataram Guinevere em Anor Londo. Um talismã é um poderoso milagre ofensivo, pode ser obtido subindo no rank no pacto também. Temos o Chaos Servant, que é para PvE, Play vs Enemy, ok, os inimigos do jogo. Após o incidente da Battle of Chaos, as filhas das bruxas de Zalith são dispersas. Quelaag e uma de suas irmãs vieram para Blythton, e lá se estabeleceram. Os nativos que lhes servem são chamados de Servos do Caos. Os nativos foram infectados com os Blight Pus, mas a irmã de Quelaag engoliu tudo, mesmo com Quelaag dizendo que não, fazendo-a ficar doente no processo. Agora, os Servos do Caos ajudam sua Fair Lady, alimentando a sua humanidade para aliviar a sua dor. Os Dark Wrath. Os Dark Wrath aproveitam o poder da alma negra encontrada em cada ser humano, dando continuidade ao plano do pigmeu furtivo e liderada por Darkstalker Katie. O objetivo é ser o novo Lorde das Trevas, para anunciar a Era das Trevas. A adesão desse pacto permite ao jogador realizar invasões como o Espírito Escuro Vermelho e Preto, também conhecido como os Black Phantom. Restrito aos Dark Wrath, o Red Eye Orb permite invasões infinitas em cada área multiplayer do jogo, tornando-se um item muito desejável para PVP. Uma fonte infinita de itens
de uso único de invasão, que é o Cracked Red Eye Orbs, também estarão disponíveis para compra, que podem ser usados por qualquer jogador, independente da aliança. Uma armadura e armas também são obtidas pela União e ranqueamento. Forest Hunter, PvP. Os caçadores da floresta liderados por Alvina protegem o túmulo de Sir Artorias e as sepulturas de outros guerreiros da floresta. Eles fazem isso invadindo um mundo de intrusos e os caçando. Os membros são como uma família, traindo um deles significa trair toda a família. Bem máfia, na verdade, esse sistema. A sua organização parece estar dividida por clãs. Shiva é um capitão de um desses clãs. Essa aliança é focada para os jogadores que querem PvP em grupo. Juntando-se a Covenant permite que os jogadores invadam outros mundos na área da Forest of Darkroot Garden, usando Cat Covenant Ring. 2 membros da Covenant podem invadir ao mesmo tempo e se unem para lutar contra o hospedeiro do mundo e seus fantasmas invocados. A área de invasão fixa e fácil acesso no início do game resulta em uma alta concentração de jogadores online e atividades online frequentes. Matando com sucesso uma série de intrusos lhe dará materiais de atualização aleatórios e um par de itens diversos. Um comerciante e um par de itens de Alvina também se tornarão acessíveis aos membros da aliança. Gravelord Servants. Eles são os servos do Gravelord Nito, o primeiro dos mortos, que já foi citado anteriormente. Eles servem seu mestre espalhando desastre para os seus mundos vizinhos, através do uso do Olho da Morte, o Eye of Death. O objetivo dessa aliança é infectar o mundo de outros jogadores com inimigos extras, conhecidos como Gravelord Black Phantoms, e, ao mesmo tempo, convidando-os para se juntar à luta contra você em seu mundo. Isso funciona após a possibilidade do uso do Eye of Death, depois de entrar para a aliança. Após o uso, um Eye of Death irá enviar um sinal de invocação ao Gravelord para 3 mundos de outros jogadores que serão conectados ao seu. Um mundo com um sinal de invocação Gravelord irá gerar números Gravelord Black Phantoms, mas apenas se o jogador alvo está no Game Plus ou além. Os jogadores podem usar o sinal de invocação para invadir o servo Gravelord, como espírito de vingança, até 3 de cada vez, tendo o objetivo de matar o servo Gravelord para remover os inimigos extras do mundo de todos os jogadores afetados. Uma arma e milagres também são disponíveis a partir do convênio. Path of Dragon, PvP. Esses apóstolos do dragão adoram os dragões antigos. Agora eles buscam escamas de dragões espalhados por todo o mundo e apresentam para o único membro sobrevivente dos dragões eternos, com o propósito de transcender a própria vida, se tornando possível após se transformar num antigo dragão. Esse pacto é principalmente para a recolha de escamas de dragão, para atualizar suas armas de dragão enquanto você desfruta de duelos PvP, e para um gameplay único que utiliza a metamorfose de dragão. Aos membros são fornecidos com um item de PvP que lhes permite desafiar outros jogadores para duelo, com escamas de dragão sendo atribuídas aos vencedores. Princess Guard. Os guardiões de Gwynver, princesa da luz solar, recebem a bênção da própria princesa para que eles possam ajudar uns aos outros. Este pacto é principalmente para fins de co-op, com foco adicional em milagres de apoio, ao contrário do Warriors of Sunlight. A adesão deste convênio vai permitir que o jogador use 2 milagres defensivos únicos. O jogador também receberá um anel que aumenta a força dos milagres. Warriors of Sunlight Co-op. Os jogadores da luz solar são os seguidores do primogênito do grande senhor Gwyn. Eles aproveitam o poder da luz solar que se manifesta na forma do poder dos relâmpagos. Esse pacto é principalmente para fins de co-op, com foco adicional em milagres de ataque, ao contrário da guarda da princesa. A adesão deste convênio vai permitir que o jogador, ao ser invocado como fantasma de ouro para um jogo cooperativo, juntando e subindo seu ranking, dará ao jogador acesso a vários milagres ofensivos, prioridade de matchmaking na rede também, que facilita uma maior taxa de sucesso na convocação do co-op. Way of White Co-op. Os Way of White são os seguidores do Sr. Gwyn e buscam acender as fogueiras, a fim de sustentar o poder dos deuses. Esse pacto é projetado para os novos jogadores, já que ingressar nessa Covenant é realmente muito fácil. Você pode participar logo que você chega em Firelight Shrine, após o corvo te deixar na primeira parte do jogo do lado da primeira bonfire, dentro da área real do jogo. E a conexão de seus membros é aproximada, o que resulta em uma menor chance de invasão e o aumento de possibilidades do co-op. A classe de Cavaleiro e Clérigo já iniciam o jogo nesta aliança. A trilha sonora do jogo, como na análise do Demon's Souls, ela é ausente e parece em pontos específicos e novamente com excelente qualidade. São orquestradas com um tema de solidão em grande parte da obra, mas em lutas toca-se algumas mais épicas para aumentar a grandiosidade das batalhas contra os chefes. O link da trilha sonora novamente eu deixarei na descrição para vocês. Show? O gráfico do jogo deu uma melhorada em relação ao seu antecessor,
tornando-se um fato muito positivo. E sobre a ambientação, é de dar novamente salva de palmas, galera. É cemitérios, cavernas, lugares horrendos, como a Blyton, já citada, ruínas de cidades, próprias cidades mesmo, e por aí vai. A dificuldade do jogo é árdua, variando sua experiência com seu tipo de jogo, porém há uma elevação de grau quando você adquirir a DLC. O multiplayer do jogo funciona da mesma forma que no Demon's Souls, porém agora ela é influenciada pelas Covenantes. Sobre algumas curiosidades que eu posso dizer, tem duas na verdade, que eu separei para vocês. Um fã curioso desenvolveu um mod que torna Dark Souls ainda mais difícil para quem quiser, e há a possibilidade de alternância entre a visão de terceira pessoa nativa do jogo para a primeira pessoa para quem quiser. Eu dei uma olhada nesse mod e ele tinha alguns problemas na época que eu olhei, não sei como é que está hoje, ok? Mas quem quiser testar, fica a dica. Dark Souls possui várias inspirações, assim como qualquer outro jogo. Entre elas eu cito as com anime Berserk. Eu não acompanho esse anime, ok? Mas me falam que é muito bom, é realmente por falta de tempo. E deixarei na descrição para vocês uma matéria do Baixo Aqui, onde eles fazem essas comparações com essas inspirações. Show? Dark Souls 1 é uma ótima pedida para os amantes da franquia Souls, né, que já vinham desde o Demon's Souls, e para quem quer entrar no mundo de RPG hardcore. Ele vai testar todas essas habilidades de upgrade em personagens, de uso de equipamentos, de timing na hora de se esquivar, ok? Mas ele não é 100% perfeito. Infelizmente, assim como o Demon's Souls, ele não está legendado em português, pelo menos, né? E de vez em quando acontece uns frame drop, que é quando tem muita coisa na tela, os quadros começam a cair loucamente. Diferente também de Demon's Souls, que os cenários ficavam basicamente separados uns dos outros, aqui eles são interligados, ou seja, gera ao jogador um novo desafio que é decorar todo aquele mapa, como acessar cada porta, como evitar certas áreas que ele não está preparado, e novamente, sendo da From Software, ela vai te deixar livre para ir a qualquer lugar, mas você não tem que ir a todos os lugares, ok? A versão de PC já vem com a DLC, ok? Mas o preço é basicamente o mesmo. Na versão de PC você encontrará esse jogo a R$ 70 com a DLC, mas para quem tiver console e não tiver um PC que rode o game, o jogo sozinho pode ser encontrado a R$ 70 também, e a DLC custa 40 aproximadamente, beleza? Assim como o Demon's Souls também, que eu falei isso, você não gosta de se estressar, gosta somente de um jogo casual de RPG, como por exemplo o Skyrim, que é progressivo e entre aspas, muitas aspas, linear, não chegue perto de Dark Souls, ok? Só chegue perto de Dark Souls as pessoas que já vinham da série Souls, as pessoas que querem um jogo difícil, ou melhor ainda, se você quiser uma experiência nova e ainda tiver amigos para jogar, beleza? É isso então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu demorei para trazer aqui porque eu tive sérios problemas de tempo, ok? Eu espero que vocês compreendam isso. E eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Ele deu um mega trabalho aqui. Novamente eu não sei quanto tempo ele deu de vídeo, porque eu gravo tudo em partes. Mas eu espero que vocês contribuam aí comigo com um like, com um favorito e uma divulgação nas suas redes sociais para me ajudar. Show? Caso você esteja aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se. Comente o que vocês acharam também se vocês não conheciam o jogo. Aqui foi o Crush, um forte abraço a todos, um bom fim de semana, valeu, falou e fui!